Olá, saudações. Eu sou Elcias Moreira, esse é o Cultura em Tópicos, com episódios disponibilizados pelo canal JCAM no YouTube do Jornal do Comércio 120 anos. É bom lembrar que nós trabalhamos com apoio cultural de Motonorte, Motores e Máquinas do Norte, com 2 endereços para melhor servi-lo. Um na rua Itacoatiara, na Cachoeirinha, e o outro na Miranda Leão, no centro. Motonorte, cada vez mais perto de você. O episódio de hoje nós receberemos o professor Alzemir Soares, que vem nos falar de um episódio fatídico em 2023, em março, que ocorreu com ele e que mudou radicalmente a sua vida. O tema do programa de hoje é do sucesso ao fracasso. O professor Alzemir vai narrar esse fato em detalhes para que você, telespectador, possa compreender o tema de hoje, que é do sucesso ao fracasso. Seja bem-vindo, professor Alzemir. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui e desde já agradeço o convite e essa oportunidade de esclarecer para as pessoas o ocorrido. Professor Alzemir, como foi sua infância no bairro de Petrópolis, no qual você é oriundo? Bom, foi uma infância bem divertida, né? Brinquei bastante, fui criança, convivi ali com várias divergências sociais, com tudo que se vê na periferia, mas desde pequeno eu via exemplos ruins e bons como fotos da minha vida, que aquilo ia modificar radicalmente. Então eu convivia com drogas, com bebidas, com violência e eu não queria aquilo para minha vida. Então eu botei na cabeça que uma maneira de sair daquela dificuldade era estudar. O que fez a diferença? Quais as atitudes que fizeram a diferença para que você pudesse tomar rumos totalmente diversos daqueles que alguns dos seus amigos tomaram? Foi exatamente a consequência dos atos deles, né? Colegas que foram presos, alguns né, morreram, vítimas de outras gangues, vítimas de assalto, enfim, decisões que eles tomaram que eu não queria aquilo para minha vida. E eu verifiquei que estudar era fundamental, senão eu ia acabar como eles. Então eu vi aquilo ali para mim, cara, eu não quero aquilo para mim. Então, uma maneira de sair, eu tive um pai, tenho ainda, né, um pai que sempre me orientou de maneira positiva. Ele sempre dizia, são escolhas. Você que escolhe a sua vida, mas há consequências. Então, essas escolhas, esses exemplos deles, serviam de maneira para me espelhar. Cara, não quero para minha vida. Então, baseado nisso, é que eu decidi estudar. Porque o estudo era o caminho para eu sair daquela vida difícil, situações que eu convivi durante a minha infância e adolescência. Você estudou sempre em escolas públicas? E Sempre. como é que era a sua interação na época com os colegas, os professores? Vamos lá, eu estudei meu ensino fundamental no Colégio Tiradentes, né? Eu estudei meu ensino médio no Colégio Amazonense Dom Pedro II e sempre fui muito amigo de todos. Todo mundo eu tinha prazer de estar com eles, tínhamos prazer de estarmos juntos. Tanto é que eu chego no bairro de Petrópolis, né? E sempre tem um amigo lá, oi fulano, isso assim, é bacana esse carinho. Se eu parasse, por exemplo, na casa de um amigo das antigas, parar para dizer um oi, é meia hora ali conversando. Então, sempre fui muito amigo de todos, sempre fui muito sociável. E vice-versa, né? São ali que você constrói os laços que vão te levar para o resto da vida. Laços amigáveis, familiares, né? Laços que vão fazer com que a tua vida esteja estabilizada. Por quê? Porque a família e os amigos são fundamentais na tua vida. Como foi a sua preparação para o exame do vestibular, do macro, que na época só havia o macro, né? Exatamente, na antiga UA, né? Meu primeiro vestibular foi em 99. Naquele ano, meu pai pagou o cursinho para mim. Foi meu terceiro ano, então eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e à noite fazia cursinho. Meu pai, ali, muito esforço, pagava para mim o cursinho. E eu não passei, ou seja, meu primeiro vestibular eram 2 fases ainda. Foi o último ano em que o vestibular eram 2 fases. Perdão, penúltimo ano, em 2000 foi o último ano. E aí, não passei. Passei na primeira fase, mas na segunda fui reprovado. E na segunda, aí, quando eu terminei o ensino médio, eu havia acabado de concluir meu curso de informática. Então, eu fui ser professor de informática e nessa instituição tinha preparatório. Então, durante o dia eu era professor dessa instituição e à noite eu era aluno. Então, ela conseguiu me dar uma bolsa de estudos. Eu também não passei nesse ano. E aí, comecei a fazer amizade com vários professores. Então, quando tinha aulões, eles me convidavam. Quando tinha uma bolsa, eles me convidavam. Então, eles viam meu esforço. E, em cima disso, foi construindo meu network no ramo de educação. E, em 2001, também não foi aprovada. A minha quarta tentativa, em 2002, já era luta. Já era professor de informática, já consolidado na cidade.
E aí, o que aconteceu? Eu fazia cursinho ainda, que eu ainda queria cursar a faculdade. Até então, eu era técnico em informática. E aí, nesse ano, eu passei no vestibular. Né? Então, na quarta tentativa, eu consegui. Mas foi com muita ajuda de colegas da profissão que viam meu esforço. De estar os domingos ali nos aulões dele, estar feriado, estar final de semana, sabe? Então, assim, eles viam meu esforço. E em cima do meu esforço, eles queriam ajudar. E quando eu passei, eles me agradeceram muito e eu mais ainda. Alzemir, nessa preparação dos 4 anos para buscar o objetivo, alcançar o seu objetivo, que era a aprovação na universidade, qual foram as ações de fato eficazes que fizeram com que você fosse aprovado? Primeiramente, eu sou um tipo de aluno que eu tenho que assistir uma aula antes para depois treinar. Então, eu assistia a aula daquele professor e ia massificar com as questões. Eu era muito prático, fazia muito exercício. Então, se eu tive uma aula de dinâmica em física, por exemplo, então eu ia para casa treinar aquelas questões. Ou ficava no cursinho mesmo estudando. Então, o diferencial da minha vida foi o treinamento prático. Né? Então, eu fazia muitos exercícios e, quer queira ou não, estatisticamente falando, não é difícil não cair uma questão que você tenha visto algo antes. Então, baseado na minha prática, quando eu no vestibular eu consegui ser aprovado. O fundamental foi a prática. Você foi aprovado para qual curso? Física. Qual ano? Em 2002. E como é que você cursou até o final essa faculdade? Eu cursei 3 anos. 2002, 2003, 2004, 2005. E aí depois eu fiz o vestibular, no final de 2005, né? Para matemática à noite. E aí eu fui aprovado pela segunda vez no vestibular. Já era UFAM, né? Quando eu entrei, já passou a ser UFAM e foi aberto o curso de matemática à noite, a licenciatura noturna. Por quê? Porque as pessoas que criaram verificaram que muita gente desistia dos cursos de licenciatura por ser de dia. E quer queira ou não, o licenciado administra a aula durante o dia, em particular mais pela parte da manhã nas escolas. Então, analisando todo esse cenário social e educacional, foi aberta essa oportunidade de um curso noturno de licenciatura. Então, o aluno tinha a oportunidade de ministrar aula à noite, de dia, perdão, e à noite estudar e concluir sua graduação. Qual foi o fato que o levou a mudar de curso? No curso de Física, a gente tem muita aula de matemática. Cálculo 1, cálculo 2, álgebra. E eu tive muito contato com matemática. E tive a graça de ser aluno de bons professores. Então, eles ensinavam matemática de maneira agradável, de maneira tranquila. E aquilo foi me encantando. E aí foi que eu descobri a minha habilidade. Na realidade, eu já tinha essa habilidade, eu só não sabia que eu ia me apaixonar por ela. Né? Então, eu comecei a me encantar pela matemática. Eu fui deixando a física de lado. Então, comecei a dar aula de reforço em matemática, comecei a dar aula de cursinho em matemática, e então comecei a me consolidar como professor de matemática. E quando, de fato, ocorreu a oportunidade para você ministrar aulas em cursos preparatórios para o vestibular? Eu acredito que foi o ano 2002 ou 2003 que teve um concurso da PM, se eu não estiver errado, da PM. E aí eu trabalhava no curso chamado Camões, que já não existe mais, e faltava um professor de matemática. Eu era jovem, estava começando, não tinha segurança que eu tenho hoje. E o diretor perguntou, você consegue dar aula de matemática preparatória? Vamos tentar. Então, meu primeiro passo como professor de matemática, eu senti um bocado. E aí comecei a gostar de ensinar matemática. Claro, totalmente sem jeito, né? Simplesmente com conteúdo na cabeça, mas sem didática nenhuma. E aí comecei a pesquisar, a assistir a aula de outros professores para ver como é que eles ensinavam. Aí comecei a criar uma própria metodologia. E aí o outro cursinho, um colega meu, também me chamou. E aí comecei a trabalhar como professor de matemática. Quais os cursinhos que você atuou nesse período em que você esteve como professor de matemática dos preparatórios? Vamos lá, ordem cronológica. Comecei no Unisfera, Camões, Objetivo, Equipol, Marechal Rondon. Lá fiquei por 7 anos. Foi lá que, interessante você perguntar isso. No Marechal Rondon, quando eu fui convidado por um colega meu que era coordenador, ele disse assim, você vai trabalhar com matemática básica. Então, quando você fala em matemática básica, você pensa assim que são operações básicas. Mas era só o nome, era matemática de altíssimo nível. Porque era preparatório para escolas militares, que é uma matemática, assim, bem puxada. Foi quando comecei a me aprofundar como professor. Peraí, isso aqui eu não vi na faculdade. E aí comecei a estudar tópicos que não havia. Então, comecei a moldar a minha trajetória como professor. Até então, o conteúdo que eu tinha era conteúdo de universidade. Mas o contato com o conteúdo de ensino médio fundamental foi no Marechal Rondon. Passados alguns anos, eles montaram o preparatório para o PSC à noite. E aí eu também fiquei lá com eles. Então foi lá no Marechal que eu tive contato com matemática, propriamente dita, de cursinho. Matemática de ensino médio.
E aí eu fui trabalhei no pré-uni, de 2006 a 2019, até ano passado, 2023. Então foram 17 anos no pré-uni. Lá eu tive contato, foi lá que eu me consolidei como professor de cursinho, já era referência, né? Foram 17 anos, desde quando começou. Aí trabalhei no curso Cuca, trabalhei um ano no Marechal, aliás, no Evolução em 2009, trabalhei no Vetor em 2018, né? Então tem uma experiência bem larga aí em termos de preparatório. Quais foram as principais dificuldades, obstáculos que você enfrenta quando foi para a sala de aula ministrar aulas de matemática? No começo, eu tinha dificuldade em entender que o aluno tem dificuldade em matemática. Eu não enxergava isso. Como eu era um aluno dedicado, então as dificuldades que eu tinha, eu corrigia em casa e perguntava para o professor. E aí eu tive dificuldade em entender que dentro do aluno não é como você, cada aluno tem a sua particularidade. Então, quando você pega uma sala com 30 alunos, onde você tem alunos que adoram matemática, que odeiam matemática e que aturam, você tem que achar um denominador comum. Então, criar uma didática para encontrar essa isonomia, essa situação equânime, foi o meu maior desafio. Agradar aquele que já sabe, agradar aquele que não sabe e agradar aquele que atura. Então, eu tive que trabalhar com dinâmicas, né, de interação, dinâmica de botar o aluno para a lousa, dinâmica de tirar o aluno duvidando na mesa dele, para fazer ele se interessar pela matemática. Então, esse foi o meu maior desafio. E era a situação que eu tinha que amadurecer como professor. Como é que eu vou conseguir ensinar esse aluno que tem dificuldade? E aí eu fui pesquisando, estudando, conversando com os colegas, e aí a gente conseguia atingir. Foi quando eu percebi que eu estava preparado para ir para uma escola de ensino fundamental médio. Até então, eu era só professor de cursinho. Alzemir, se você pudesse me dizer a diferença entre uma aula ministrada em uma escola e uma aula ministrada em um cursinho preparatório, quais os pontos você elencaria? Vamos lá, vamos pegar o primeiro ano do ensino médio. O aluno está no primeiro ano, ele vai, por exemplo, aprender funções. Ele nunca viu aquilo. Ele viu no nono ano, mas só o básico, né, que é só a introdução. Mas ele vê função, propriamente dito, no ensino médio. Então, ele não viu aquele aluno. Então, a gente trabalha desde o zero com o aluno. Ele está aprendendo, ele está construindo ainda aquele conteúdo na sua mente. No cursinho, o aluno já se entende que o aluno viu aquilo. Então, você vai preparar para uma prova. E preparar para uma prova é ensinar o aluno a fazer exercícios, a estudar as pegadinhas que tem dos examinadores, das bancas. Então, são focos diferentes. Então, subentende-se que o aluno já viu aquilo na escola. Na prática é outra coisa, porque você percebe que mesmo que ele vê na escola, ele tem dificuldade, ele quer aprender mais aquilo, por isso que ele busca o cursinho. Então ele vai aperfeiçoar no cursinho. Então lá no cursinho ele vai se preparar para fazer questões. Na escola ele vai aprender o conteúdo. Até mesmo porque na escola você não tem tempo de fazer muitos exercícios. Você está ensinando o tópico para o aluno, que ele nunca viu, faz alguns exemplos básicos, faz alguns exercícios para casa, mas no cursinho não, você tem às vezes 2 horas para fazer aí 10, 15 exercícios. Então ele se aprofunda naquilo. Então essa é a grande diferença. No cursinho você treina, na escola você aprende. Aprende a parte teórica e no cursinho você aperfeiçoa com a pancada de exercícios que você vai receber lá dos professores. A diferença do perfil de um aluno de escola pública para o perfil de um aluno de preparatório, pré-vestibular? Certo. Eu percebo da seguinte maneira. Eu sempre digo que o aluno é ele que faz o aprovado. O que isso quer dizer? Ele pode ser oriundo de colégio público ou colégio privado. Mas se ele não se dedicar, não adianta nada estar no cursinho. Ponto. Mas é gritante a diferença do aluno que vem do colégio público e do privado. O do privado ele recebe todo o conteúdo. Todo. De cabo a rabo, a nossa expressão popular. O professor é obrigado a fechar o conteúdo. Na escola é comum o aluno chegar assim e dizer: professor, está 2 meses no mesmo assunto. Isso é o que eu mais ouvi nesses anos aí. E eu perguntava: será que o professor não percebe que ele está atrasando a vida do aluno? Aí o aluno vai buscar o quê? O cursinho. Então, quando eu começava um assunto: gente, você já viu isso na escola? Não, eu não vi ainda. Então, eu entendia que eu tinha que explicar aquilo do zero, mesmo que os outros alunos já soubessem, porque aquele lado da sala, vamos colocar assim, nunca tinha visto aqui no colégio. Então, eu percebo que na escola pública, em alguns casos, o professor não está preocupado em fechar conteúdo. E aí, acaba o quê? Aquele conteúdo que o aluno tem que ver naquela série, ele não vê. E aí, ele busca o cursinho. Então, por exemplo, no segundo ano, você tem que estudar matrizes. Então, você passar 2 meses vendo matriz é um absurdo. Isso eu, como professor, acho isso absurdo. Então, no cursinho, 2 aulas, a gente mata a ação de matrizes. Uma teoria, exercício, a outra só treinamento. Então você vê a diferença do professor de colégio, de cursinho, o aluno de colégio, o aluno de cursinho. E vindo do privado e vindo do público. É essa a grande diferença. No privado, repito, ele tem todo o conteúdo. Se ele vai treinar ou não, cabe a ele. Ele é cobrado da escola.
O do público, o professor não se preocupa em fechar o conteúdo. Não são todos, repito. Mas o que eu mais ouvia é, o professor está atrasando o conteúdo. Mudou de professor, estamos sem professor. Então, o que isso acarreta? Ele não vai ter aquele conteúdo. No final do ano, ele vai fazer uma prova que ele deveria ter visto. Aí, quando consta uma questão, ele não consegue resolver porque ele não viu o conteúdo. Então, por isso que o cursinho reforça essa tese de que essa falha, né, em alguns casos, reflete na lotação dos cursinhos para os alunos de colégio público. No ensino regular, existe uma série específica em que o aluno encontra maior dificuldade, onde há o maior índice de reprovação? Eu acredito que houve uma troca de conteúdos, né, em 2021, 2022, na ordem dos conteúdos do PSC. Né? E começou pelo SIS, né, pelo Estado. Por quê? Porque o MEC colocou, ele deu para os estados, né, não conteúdo, ele deu habilidade. Então, por exemplo, eu coloco lá habilidade de interpretação de gráficos. Então, a Secretaria Estadual fez o quê? Colocou tópicos que são referentes à análise, à interpretação de gráficos. Então, o que o Estado fez? Qual é o assunto que mexe com gráficos? Estatística. Então, ele trouxe estatística no terceiro ano e passou para o primeiro ano. Então, vamos ver essa troca aí. Então, por exemplo, hoje o aluno não estuda progressão aritmética e geométrica no primeiro ano como antigamente. Ele estuda hoje no segundo ano. Então, o nosso esquema de assunto do tópico do SIS é a base para as escolas hoje. Então, o que aconteceu? Antes, você estudava os principais assuntos no segundo ano, os mais difíceis, a meu ver. Análise combinatória, probabilidade, era no segundo ano. É um assunto que mexe muito com raciocínio. Hoje, o aluno estuda isso no primeiro ano. Então, os assuntos mais difíceis, logaritmo, progressões, foram para o segundo. Houve essa troca. Então, antes da troca, o segundo ano era o assunto era a série que mais tinha nota baixa. Quando chegava em análise combinatória, a nota ia lá para baixo. Né? Do ensino fundamental, qual é a série mais importante para o aluno? O sétimo ano. Por quê? É quando ele sai do sexto ano para trabalhar com números, para trabalhar com letras, a álgebra. Então, essa mudança, né? Essa conversão na comunicação matemática dele, se não for bem feita, ele fica com dificuldades. Então, lá no sétimo ano, é onde ele estuda os principais assuntos que vão ser base para o ensino médio. Né? A parte de grandezas proporcionais, que envolve de regra de 3, porcentagem, juros, enfim. Né? E a parte de equações, ele vai estudar ali equações, sistemas, ou seja, os assuntos mais complexos que vão servir de base para as outras séries. Então, no sétimo ano, eu via muito isso. Eu fiquei curioso quando eu enxerguei isso. O oitavo ano, os alunos tinham nota alta e o sétimo, baixa. Aí comecei a perceber, é a dificuldade dos assuntos. Então, o sétimo ano, se não for bem feito, ele vai com essa deficiência até o ensino médio. Né? Então, hoje, o primeiro ano é a série mais complexa que tem para o primeiro ano, pela carga de conteúdos, que envolve álgebra, a geometria e números. Então, você vê que são 3 habilidades e conhecimento numa só série. Né? No segundo ano, ele tem geometria e álgebra. No terceiro ano, ele tem mais geometria e aritmética. Né? Que ele mexe com, álgebra, que ele mexe com polinômios ali, a geometria analítica, as cônicas, os complexos. Então, o terceiro ano já está mais maduro, mas hoje o primeiro ano com a mudança se torna o mais complexo para os alunos. Como ocorreu e quando ocorreu a primeira aula que você ministrou para os concursos em geral? Bom, foi lá no curso Equipol, no ano 2004. Né? Foi quando tinha, naquela época teve vários concursos, né? E tinha a parte de análise combinatória, que era a parte que eu sempre gostei, desde a época de cursinho, da escola. E aí foi quando eu peguei as questões e percebi que tinha matéria de raciocínio lógico. Dentro dessa matéria tinha o subtópico análise combinatória. Então, o nosso diretor de lá, né, até hoje é o mesmo, um grande homem, me convidou, me deu essa oportunidade. E eu lembro até hoje quando ele disse, você ainda vai ser um grande professor aqui na cidade. Foi um cara que acreditou no meu trabalho, no meu potencial. Eu era jovem, tinha 22 anos. E lá foi quando comecei a ministrar a primeira aula, provavelmente dita para grandes concursos. Eu não recordo qual foi o órgão, mas era um grande curso que todos os cursos da cidade lotaram. Eu recordo-me que eu ministrava aula manhã, tarde e noite para esse concurso, que era muita turma. Você encerrava uma semana, na outra já tinha mais uma turma aberta. Era um grande concurso e foi quando eu realmente me consolidei como professor de matemática para preparatórias. A sua estreia em escolas? Ela aconteceu no ano de 2006. Né? Em 2005 houve o projeto Literatos. E aí um professor que trabalhava comigo ficou incumbido de montar uma equipe de exatas. Só que a diretora disse assim, olha, eu quero professores bons, mas que não sejam estrela. O que é estrela? Naquela época tinha muita essa briga de ego de professores, né? Se eu sou muito bom, eu sou o cara, minha aula mais cara, tinha essas coisas, né? E ele foi incumbido de montar uma equipe boa, mas que não fosse tão estrela. Então ele pegou gente que não tinha tanta fama, vamos colocar assim, e montou uma equipe de exatas.
E eu fui trabalhar no Literatos, com uma equipe de exatas mesclada, com a experiência de alguns professores, com a juventude minha e de alguns colegas. E lá foi a primeira escola, sem ensino Literatos, que ficava lá na Constantino Neri, onde a faculdade está-se hoje. E eu senti muito esse impacto, porque eu já falava rápido por natureza. E foi ensinado a mesma didática que eu ministrava no cursinho. Então foi quando eu notei que não era bem assim. Na escola você vai ensinar do zero, o aluno nunca viu aquele conteúdo. E no cursinho o aluno já viu. Então eu senti muito esse impacto quando eu fui para a sala de aula em escola regular. Nesta época, trabalhando, ministrando aula em cursos preparatórios para o vestibular, em concurso público, em escola, você era bem remunerado? Sim, eu não tinha o que reclamar quando trabalhava nessa época, né? Trabalhei em escola, que pagava um valor razoável. Um cursinho pagava também praticamente o mesmo valor, né? Foi quando eu comecei a comprei meu primeiro carro, comecei a viajar, comecei a ter prazer na vida que eu não imaginei um dia ter, né? Tudo como professor. Qual era o seu principal lazer, diversão? Fora viajar, era pegar meu filho e passear com ele, poder levar ele para assistir, ver um cinema comigo, passear na pracinha comigo, tomar um sorvete, né, levar para uma churrascaria para a família para jantar, eram os prazeres que eu tinha. Aquilo que o dinheiro podia nos proporcionar dentro da nossa realidade, mas eram coisas que eu não imaginava. Né? A minha realidade antes disso era o quê? Então, de semana, salada com coca no lanche do bairro. Com essa mudança de vida que eu tive, eu pensei a frequentar churrascarias, né, lanchonetes. Naquela época não tinha sanduíche artesanal, né? Então era comum, mas era um sanduíche mais bem apurado, né? Nunca tinha provado McDonald's na minha vida, fui provar logo depois desse ano. Então, essa mudança financeira na minha vida recaiu nesses prazeres que eu nunca tinha provado. E o filhote veio para me ajudar com isso, né? Porque você sempre, naturalmente, quer dar o melhor para o seu filho. Como educador, como professor, ao longo desses 20 anos, eu acredito que você tenha uma opinião sobre o uso de drogas. Tenho. Qual a sua opinião sobre as drogas, o consumo de entorpecentes, de drogas? Como eu cresci numa periferia, eu vi muito isso. Me ofereceram diversas vezes. Eu tenho orgulho de dizer, meus colegas que vão assistir esse podcast vão confirmar. Eu nunca usei, nunca provei, mas eu tive muitos convites. E eu repudio veementemente quem usa droga. E quem me conhece sabe a opinião em relação a isso. Amigos, alunos, porque eu sempre digo em sala de aula, e eu repudio veementemente, porque eu sei as consequências disso. Eu sei o que isso acarreta, o uso disso. Algo nefasto acontece na tua vida quando você usa droga, tanto social, pessoal, familiar. E eu vi famílias sendo destruídas. E não interessa se a família é de periferia ou de classe social alta. A droga tem o mesmo resultado. Ela é nefasta na vida da pessoa. Então, eu tenho uma opinião bem consolidada. Eu repudio veementemente quem usa entorpecente. Vamos agora entrar na questão das escolas. Eu queria que você fizesse uma cronologia das escolas em que você ministrou aulas. Certo. Começasse a contar um pouco da experiência em cada escola. O que de positivo houve, o que de negativo, o que você aprendeu, de fato, no ensino, nas aulas em escolas. Como eu disse, no ano 2006, eu entrei no Literatos e no Colégio IELB, né, Instituto Lourdes Braga, não existe mais, era lá no Campos Elíseos. Então, eu conseguia, como não tinha uma carga horária tão grande, eu conseguia trabalhar em 2 escolas, né? 3 vezes numa escola e 2 vezes na outra. Então, o Literatos foi quando eu tive contato com a classe social da cidade. Né? Era um colégio particular, uma mensalidade alta para a época, e eu comecei a ver uma realidade que eu não tinha visto, né? Então, assim, eu tinha que trabalhar com aqueles alunos, eu gosto de falar de uma palavra bem simples. O aluno mimado, o aluno que a mãe faz tudo. Nós éramos acostumados ao quê? Te vira. Então, eu tive contato com uma realidade que eu não conhecia. Então, por exemplo, quando você é acostumado a tomar um café com pão e manteiga. E aí eu ouvia um aluno dizer, eu tomei um suco hoje de manhã. Aquilo para mim ficava, caraca, quem toma suco? Mas a realidade deles. Teve um aluno na época, que recordo-me, que ele estava estressado, segundo o psiquiatra. A mãe dele mandou ele para um resort no Natal. Eu ri muito disso. E ela foi lá, levou o atestado e a passagem está aqui, ó. Meu filho está estressado, eu mando ele para um resort para ver se ele desestressa. Você entendeu? É uma realidade que eu não tinha noção. E a maioria dos alunos era essa realidade. Então eu tive que me adaptar a essa realidade. De não entrar como na escola pública. Na escola pública você estuda, né? Tem professor que vê a tua realidade, tem professor que não. Mas no privado não pode ser assim. Você tem que dançar conforme a música. Porque quer queira ou não, o teu cliente é o aluno, não é o professor. Então comecei a perceber que não é o que eu queria, é o que a escola pede. E isso é assim até hoje, isso não muda nunca. Porque a escola privada vive o quê? De mensalidades.
Então era uma realidade que eu ficava com dor no coração porque eu queria fazer um trabalho mais aprofundado, mas não podia, porque o aluno não acompanha a tua profundidade. E acaba o quê? Reprovando o aluno. Então, tem muitos esses memes na internet, né? Como é que é a educação da década de 60? Você reprovou, P é no menino. Reprovou hoje, vai lá o professor pedir explicação. Então, esse meme reflete muito essa realidade educacional. Depois do IELB, qual escola veio? Eu fui para o La Salle. Sim. Lá é uma escola religiosa, uma escola católica, onde tive contato com pessoas maravilhosas, né? Na época, o diretor de lá, um cara fantástico, até hoje está lá ainda. E conheci alguns professores também, pessoas que eu fiz amizade, jogava futebol com eles. E fiz amizade com vários alunos. Inclusive, jogava muito futebol com eles. Era jovem na época, jogava futebol pra caramba, gostava muito. Então, dava sexta-feira à tarde, a pessoa vai ter futebol hoje. E nessa brincadeira você vai criando um ciclo social. Né? Então, foi uma experiência muito boa, porque como é um colégio católico, é um colégio de paz. O que eu digo paz? Eles preservam um ambiente de trabalho pacífico, sem intrigas, né? Mesmo que haja, mas eles evitam. Então, foi um ambiente muito diferente para mim, porque eu estava acostumado com cursinho. E no cursinho tinha, como eu repito, tinha muita essa briga de ego, né? Então, se eu sou melhor que você, eu vou tentar te derrubar para ganhar a tua carga horária. Tinha muito isso. E eu não queria enxergar isso, mas tinha. Né? Tem alguns casos, hoje não tanto, não tá tão gritante. Mas na época era muito isso. Então, até tinha professores que tinham período de que ele era estrela, que ele era show, algo do tipo, né? Hoje não mais, hoje ninguém preza por isso. Hoje a gente preza um professor que chegue da aula e agrade. Depois do La Salle, qual foi a próxima Eu fui para o escola? Colégio Alberto Vale. Fiquei lá por 5 anos, né? Lá também é um colégio católico. E trabalhei lá de maneira bem intensa, né? Eu já estava me consolidado como professor na cidade. Né? É um colégio de classe média. E conheci muita gente também da sociedade amazonense, né? E fui fazer amizade, porque eles viam que eu tinha prazer em ensinar matemática. E onde é que eu via isso? No retorno dos alunos. Quando eu saía para ir para o carro, no estacionamento, sempre um aluno bordava: professor, isso aqui é minha mãe, isso aqui é meu pai. Olha, porque eles falavam muito bem de mim e eu via o quanto estava agradando. E eu via que estava fazendo mudança na vida daquele aluno. E o pai chegava: professor, ele não gostava de matemática. Quando ele foi estudar com o senhor, ele passou a gostar, passou a fazer tarefa. Então, muito obrigado. Então, para a gente, como professor, isso é muito gratificante. E aí eu comecei a perceber o quanto está fazendo diferença na vida desses adolescentes. Hoje são advogados, hoje eu tenho médicos, eu tenho várias áreas do conhecimento que esses alunos estão atuando hoje. Recordo-me que tem um aluno hoje que ele trabalha no TRT, ele fala que no trabalho dele a matemática é fundamental. E que toda vez que ele faz um cálculo trabalhista, ele lembra das minhas aulas de regra de 3. Então isso é gratificante, você encontrar um aluno depois de muitos anos e perceber que você fez mudança na vida dele. Você fez a diferença. Então, se você... Uma vez me perguntaram se eu me arrependi de alguma coisa. E eu respondi: eu tenho arrependimento de não fazer a diferença na vida das pessoas. Se você vem para essa vida e não faz mudança na vida de ninguém, então qual sentido você está vivendo? Então, eu me preocupo muito com isso, sabe? Deixar um lado positivo nas pessoas. Nessa narrativa, nesse percurso que estamos trilhando das escolas, o professor Zelmi nas escolas, a da Alberto Vale veio qual escola depois? Depois lá veio o Colégio Lato Senso. Foi um convite interessante, né? Porque eu saí do Alberto Vale numa situação complexa, né? Que não vem ao caso comentar, né? O tópico de hoje. E aí, uma semana depois, o Colégio Lato Senso me chama. E aí eu tinha aquelas falácias, não, a palavra não é falácia, aquelas lendas que me diziam antes de trabalhar lá. Que a escola era um quartel, que lá ninguém sorria, papai, todo mundo acredita, porque você não conhece. Então aquilo que eu não conheço me dá medo. É natural do ser humano ter medo, temer o que não conhece. E aí fui trabalhar lá. Então eu passei por uma sala, né, em que eu fui... Eu vou te interromper. Essa época em que você ministrou, que ano foi? Eu entrei lá em La Salle foi 2008. Não, o Lato Senso. Eu entrei lá em 2014 e fiquei até 2017. Essa época era uma antiga gestão. Isso, a que gestão não anterior. há mais, hoje é uma gestão Isso, nova. exatamente. Pode prosseguir, Zé. E o que aconteceu? Então eu fui chamado, passei por uma sabatina, né, com professores de altíssimo nível da época, né, e aí fui aprovado. Então até os colegas diziam: poxa, se você passou para fulano, então você passa em qualquer sala. Então para mim é gratificante isso. E comecei a ministrar aula. Mas o nosso coordenador, ele pediu que eu assistisse uma aula de cada série professor. Porque lá o professor trabalha uma série somente, né? Porque tinha muita carga horária. Então, por exemplo, o professor do nono ano, ele dava aula só para o nono ano. Então eu assisti a aula do sexto ano, do sétimo, do oitavo até, para ver a didática deles. Para eu me familiarizar com aquela didática. Porque todo professor tinha que seguir a mesma linha de trabalho. Aí quando eu enxerguei aquilo, comecei a trabalhar. Também fiz muitos colegas, fiz amizade com vários alunos, porque, quer queira ou não, você acaba, na relação social, agradando aquele aluno.
Então foi uma mudança radical na minha vida profissional. Porque lá você é obrigado a trabalhar todo o conteúdo, você é obrigado a professorar, ensinar matemática de maneira. Eu lembro que a diretora, quando me recebeu, eu disse assim, com essas palavras: eu quero que você ensine matemática bem, é o que importa. Ou seja, ela não estava preocupada com o show de HD, ela quer que você ensine matemática. O HD vem ao longo da relação social, repito. Mas se você ministrar ela corretamente, acabou, é o que ela queria. Então eu cheguei lá temeroso, porque ia substituir um professor que era muito querido e é muito complicado. Uma coisa é você assumir a turma do zero, no começo do ano letivo. Outra coisa é substituir um cara que tinha muito carinho pelos alunos. Aliás, que os alunos tinham carinho por ele. Então, quando eu cheguei na sala, eu tinha esse impacto. Né? Então, me recebiam de maneira ríspida. Aí, recordo que naquele ano, 2014, uma turma na última aula, na aula que eles chamam de aula da saudade, eles pararam a aula e disseram assim: professor, nós queremos falar com o senhor. Então, fiquei até temeroso, né? Pô, já veio uma crítica. E o tópico era esse, né? O que você pegou de bom desse ano? Aí as alunas foram para frente com um cartaz, né? Todos assinados os alunos. E aí começaram a contar. E aquilo ali, eu vontade de chorar, mas eu fiquei com vergonha. Professor, nós perdemos um grande professor, mas nós ganhamos o senhor. E assim foi que eu percebi que eu fiz uma diferença daqueles alunos. Então eu já nem lembrava mais do ano anterior. E o Alzemir começou a se consolidar dentro do colégio lá de ciência. Aí fui no segundo ano trabalhar já com o nono ano e assim por diante. O que você traz de lição de aprendizagem? Qual a lição primordial, principal dessa época que você passou nessa escola? Bom, eu percebi por que eles têm resultado lá. Outras escolas são até maiores hoje, tem mais alunos, mas não tem o resultado que eles têm. Por quê? Eu comecei a me questionar. Eu sou muito questionador nesse ponto, mas para mim, lá as normas deles funcionam, porque elas são conscientizadas, elas são impostas. Então, por exemplo, lá ninguém usa celular em sala. Se você usar, você é penalizado. E o que acontece? Penalizado mesmo. Vai do funcionário do corredor até o professor em sala. Se tocar, você já sabe que tem que ser suspenso. Vou contar um fato aqui. No último ano, 2015, prova final, o celular da aluna tocou. E a prova final não tem segunda chamada. Então, tocou o celular dela, já estava em prantos. Mas ela mesmo fechou a bolsa, entregou a prova e saiu. Porque ela sabia que é norma. Tocou em celular, é suspensão. E aí ela ficou de recuperação aquele ano, né? Você dizia: o que você faz aqui, senhorita? Por causa do celular. Então você vê que a norma funciona lá. Desde o jaleco tem que estar passado, barba feitinha, cabelo pulado, os homens, as pessoas de cabelo preso. Hoje eu não sei qual é a nova gestão, como é que está a questão das normas. Mas eu acredito que ainda está bem rígida. E os conteúdos, a parte pedagógica, é incrível. Os alunos vão para a lousa fazer exercício. O aluno faz todas as tarefas do livro. Ele copia lá no fundamental os enunciados. E se ele não fizer uma questão, ele não faz a prova. Olha que coisa bacana. Então, é feita uma vistoria pelo professor. Lá tem o vistoriador e tem o professor titular. Então, o livro do aluno, o caderno, é vistoriado. Se ele deixar de fazer os exercícios, ele não faz a prova final. Claro, é dado prazo para encerrar. Se ele não cumprir, ele não faz a prova final. E os pais já sabem disso, não vão lá questionar a norma. Então, você veja que as regras fazem com que a educação lá funcione. Por isso que eles são aí líder de mercado ao longo desses 30 anos, né? Sempre em primeiros lugares, nos cursos mais disputados. É porque funciona. E vamos colocar assim, esse hábito do fundamental reflete no ensino médio. O aluno do terceiro ano, ele tem que ir lá copiar. Eu já dei para vários alunos particulares do terceiro ano, e eles copiam no CA do terceiro ano. Me fala uma escola que faz isso. E achava incrível. Mas por quê? É um reflexo do fundamental. Tanto é que o aluno, quando ele passa, ele sempre faz entrevistas, ele fala: o trabalho que eu tive aqui no ensino fundamental, o treinamento, refletiu no meu ensino médio. E isso é incrível. Né? E é essa a diferença deles. É fazer a norma funcionar de maneira conscientizada, não imposta, mas se cumprir. A próxima escola, depois do Lato Senso, qual foi, Alzemir? Eu fui para o colégio do Santo Doroteia. Lá eu fiquei por 4 anos também. Aí voltei para a escola católica, né? Uma outra realidade, eles priorizaram bastante a educação familiar, a educação católica. É bem bacana isso, né? Porque você vê que hoje as famílias estão destruídas por vários fatores sociais. Trabalha a questão emocional. Exatamente, e é bacana isso. Né? Então o aluno procurava tranquilidade espiritual. Lá eles vão uma vez por semana tem missa. O aluno vai com todo prazer para ouvir umas palavras de consolo, umas palavras de conforto. E é muito bacana esse ambiente. Desde a diretora, que é uma pessoa muito zen, né? E isso foi bacana, essa volta ao contato com o colégio católico. Estamos conversando com o professor Alzemir Soares, aqui no Cultura em Tópicos de hoje, com o tema do sucesso ao fracasso. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com o segundo episódio com as narrativas em imagens.
A Motonorte é uma empresa especializada no setor náutico, industrial e agrícola. Além do mais, aqui você encontra reposições de peças para o seu maquinário e uma assistência técnica especializada. Trabalhamos com os melhores produtos do mercado, como MWM, Stihl, Yamaha, Honda e mais de 500 fornecedores disponíveis para você. Você nos encontra em 2 endereços, Rua Miranda Leão 411 Centro e Avenida Itacoatiara 418 Cachoeirinha. Motonorte, cada vez mais perto de você. Venha para a Motonorte! Programa Cultura em Tópicos, que vai ao ar pelo canal do YouTube do JCAM, Jornal do Comércio 120 anos. Hoje, do sucesso ao fracasso, com o professor Zemir Soares, que vai finalmente esclarecer o fato que ocorreu em 2023, que mudou radicalmente sua vida e trouxe várias consequências nada agradáveis para ele. E o professor Zemir vai contar aqui, fazer um resumo, junto com as narrativas em imagens, fazer uma prévia do que aconteceu em 2023, em março, Zemir. O que de fato aconteceu? Vamos lá. Eu tenho que voltar ao passado para poder entendermos a narrativa disso. Então, em 2017, eu perdi meu RG. Fiz o boletim de ocorrência, como manda a lei, né? E tirei a segunda via. E naquele ano, mais especificamente no mês de novembro, houve uma operação da Polícia Civil do Amazonas, né? Do 23º DIP, e ao qual foi apreendido um meliante, que se apresentou como Alzemir. E a equipe de investigação achou estranho a fisionomia do rapaz com a idade do RG apresentado, então ele ficou desconfiado. Então veio a preocupação, né, segundo as palavras do investigador, de saber se aquela pessoa realmente era Alzemir. Então ele fez uma investigação junto a um instituto de identificação e verificou que não era. E aí essa reportagem foi ao ar, recordo que era uma terça-feira, e eu estava em sala de aula quando minha mãe me liga. Eu vi várias chamadas dela. Isso é estranho, minha mãe não é de ligar assim. Quando eu atendi, ela perguntou, onde é que você está? Eu disse, eu estou em sala de aula. Bom, está sendo uma reportagem com seu nome que você está presa. Eu disse, deve ser algum engano, que eu estou em sala de aula. Tem uma loja até 10h30 da noite. E aí, no dia seguinte, o investigador me liga, pediu para se pudesse apresentar ao 23º para tratar sobre meus interesses. Eu já achando, meio que por dentro do corrida, fui lá numa quinta-feira. Então ele perguntou, você perdeu seu RG alguma vez? Perdi. Está aqui, eu levei o documento, mostrei para ele. Ele ficou assim, você conhece a pessoa? E mostrou muito assim. Você não conhece. Então, esse rapaz foi preso, se apresentou como você. Você tem essa segunda via? Aí dei a minha segunda via. E verificou que ele só tirou a minha foto e colocou a dele. Então, para todos os efeitos, era o Zemir que estava preso, não o verdadeiro meliante. Então, verificada essa farsa aí, o delegado colocou lá nos atos do inquérito, né, que o verdadeiro se apresentou, então ele falou, olha, tô aqui documentozinho te tirando a situação. Tanto é que se você pesquisar na internet, não tem nenhum processo meu nome 2017 criminal, porque o delegado, antes de mandar para o TJ, até então era o inquérito ainda, antes de passar para o TJ, ele se preocupou em mandar o nome correto da pessoa. Tá, então estava resolvido, ele fez a maneira correta. Em 2021, houve uma operação lá do 14º, do São José. Foi pegar um rapaz com armas, ele teve troca de tiros e tal, e foi preso. Quando foi em junho daquele mesmo ano, um colega meu da polícia, ele trabalha com relatório da polícia, ele me ligou. E disse, Alzemir, você já foi preso alguma vez? Eu disse, nunca. E ele mostrou um processo criminal com meu nome. Ele disse, eu tenho um processo com teu nome aqui. Inclusive, foi executado um mandado de prisão no teu nome, recentemente. Para todos os efeitos, tá preso, Alzemir. Tá aqui, ó. Que é o processo que a gente vai já ver. E aí eu me apresentei, fui lá no 14º, perguntei o ocorrido, né? E aí o investigador disse, olha, esse fato, né? Eles chamam de procedimento, tá lá no DIP do Armando Mendes. Então fui lá, me apresentei, e a equipe de investigação averigou que o mesmo meliante de 2017 era o 2021. Ou seja, o cara continuava apresentando o RG extraviado. Primeiro erro, era para ter sido confiscado lá em 2017, não foi. E aí o cara se apresentou de novo. Então a investigadora percebeu que não era. Então, nas palavras da pessoa que me atendeu, eu disse assim, aqui está resolvido, vamos passar agora as novas informações para o TJ. Mas até então não sabia que já tinha se transformado num processo penal e não um inquérito. Então ficou meu nome lá, mesmo com as informações. As pessoas que estiverem assistindo vão ter acesso a esse inquérito, esse processo penal pode entrar lá, né? E vocês vão ver que lá nos autos está escrito, olha, o verdadeiro se apresentou aqui tal dia e verificou-se a face. Então já era para automaticamente meu nome sair, sem precisar de provocação para o judiciário. Isso as próprias pessoas da Vale disseram, não precisava o senhor vir aqui.
O delegado poderia se manifestar, né, a fulana, enfim, as pessoas responsáveis pelo esse processo. Verificaram essa inverdade. O fato é que esse erro fez com que meu nome ficasse lá ainda até finalzinho de 2023. Quando foi em março de 2023, alguém foi na internet, digitou meu nome completo e viu esse processo. Vale ressaltar que eu trabalhei no projeto Conquistar da Seduc em 2018 e 2019 e tinha uma foto minha lá de blusa azul. Então a pessoa que fez isso, ela digitou meu nome completo, ela pegou a reportagem dessa ocorrência, que está no site da Secretaria de Segurança Pública até hoje, né? E aí ela pegou a reportagem, pegou as fotos da operação e pegou a minha foto lá embaixo. Inclusive até mostrei para o advogado, né? A advogada que está se prontificando a me ajudar, o que foi feito. Então a pessoa fez isso, montou e espalhou nos grupos de rede social. Para todos os efeitos, o Alzemir era um procurado pela justiça, um traficante. Exatamente. Uma pessoa com uma brincadeira de mau gosto, fez a montagem e propagou nas redes sociais. Exatamente. E me chamou a atenção isso, porque é difícil um professor ser demitido em março. Quando você não quer que o professor continue, ele é demitido no ano anterior. E em março, a diretora me chama, uma sexta-feira. Professor, estamos passando por um processo de reestruturação e isso não vai continuar com a gente. Estranho. Aí, na segunda-feira, um aluno mandou mensagem: professor, contrataram a professora para o seu lugar, que não sabe explicar, assim, assim. E ficou na minha cabeça: peraí, como é que você troca um cara que tem uma experiência que eu tenho? Se você pegar o meu currículo, o Cias, meu currículo, desculpa, mas é uma experiência muito grande. Eu, como empresário, vejo aquele cara que gostaria que trabalhasse comigo. E você dispensa o professor que tem toda a experiência que eu tenho para contar alguém que não tem. É estranho, né? E ficou na minha cabeça. E a desculpa que ela me deu foi essa, que a escola estava passando por um processo de reestruturação. E eu perguntei: quais são os critérios, então? Porque tem professor lá que não tem graduação, né, que não tem a formação naquela área minimamente, ou seja, é de maneira incorreta. E um cara que está tudo certinho, que tem uma boa imagem com os alunos, que os alunos falavam para mim: a gente gosta muito do senhor, nós gostamos dessa aula. É curioso, é muito contraditório. E a diretora usou esse argumento, que não me entrou, né, na época, e fiquei. Semana depois eu fui ao centro fazer uns exames. E aí um aluno me liga: professor, o que está acontecendo com o senhor? Um ex-aluno, que não era meu aluno já há muitos anos. O que aconteceu com o senhor? Está acontecendo alguma coisa? Eu disse: não, eu fui desligado recentemente de uma empresa, estou triste ainda pelos motivos. Aí ele falou: olha, está sendo espalhado isso aqui na rede social. Aí a gente vai já ver as imagens. Um ex-aluno. Nem o aluno daquele ano atual me ligou para avisar o que estava acontecendo. E um colega do cursinho também me avisou. E um terceiro colega. Ou seja, de professores que eu conheci ao longo desses anos, só 2 me avisaram. Só 2. E um terceiro me ajudou, né, que já não é mais professor também, mas também concorda comigo. Ele achou uma injustiça, porque ele passou por que eu passei também, essas notícias falsas. E aí, no final, aconteceu isso. E a pessoa que fez isso não tem noção de algo nefasto que aconteceu na minha vida. Isso acarretou em demissão. As portas foram fechadas. Mas o maior prejuízo não é nem o profissional, é o pessoal. Porque as pessoas passam a te olhar de maneira a julgar. É a chamada verdade razoável. Será que é o Alzemir mesmo? Pô, se eu conheço o Cias há 20 anos, digamos, eu vou, no mínimo, questionar aquilo ali. Peraí, eu conheço o Cias. Isso aqui deve ser alguma coisa errada. Vou entrar em contato com ele para saber. Mas não, para as pessoas é mais fácil. Você viu isso aqui e manda. E vai espalhando. E aí não procura entrar em contato com a pessoa que você conhece para perguntar: olha, isso aqui procede? Não, não procede. Então eu vou, assim como veio, eu vou devolver e dizer: olha, não é verdade, gente, isso aqui é uma notícia falsa, nem espalhe. Então as pessoas não fazem isso. É mais fácil espalhar em verdade do que questionar aquela informação. Alzemir, depois desse dia, em março, lá em 2023, você foi demitido das escolas, dos cursinhos preparatórios. Exatamente. E como é que se desenrolou tua vida pessoal? Quais foram as privações que você passou, privações materiais? Primeiramente, o financeiro. O financeiro foi lá para baixo. Né? Eu morava no lugar, não conseguia mais pagar aluguel. Eu sempre levava meu filho para comer final de semana, e ele e a esposa: não faço mais isso. Sempre viajava todos os anos, não faço mais isso. Então, passei a ter uma vida bem simples. E sempre tentando 2 batalhas que eu tinha naquele momento: tirar o meu nome do processo, porque eu não tinha dinheiro para pagar advogado. Não tinha recursos. Então, eu fui várias vezes para o TJ, no sol quente, para tentar resolver isso. Só eu ia com a graça de Deus. E a outra frente de batalha era arranjar um trabalho. Então não tinha como, porque as pessoas, ainda que vissem um currículo maravilhoso, uma experiência maravilhosa, esbarravam nessa situação aí. E poucos das pessoas que me entrevistavam queriam saber da verdade.
Então, teve uma pessoa que teve caráter de dizer assim, olha, eu gostei muito do seu currículo, porém, essa perícia na justiça a gente fica impossibilitado. Mas a maioria sempre dizia, não, porque você não se encaixa no perfil, né? Não, porque no momento nós estamos só colocando um banco de dados. Desculpas nesse nível aí. Mas só uma pessoa teve a coragem de dizer a verdade. E aí eu disse para ela o que estava acontecendo, e ela disse, olha, você tem que trabalhar para limpar o seu nome. Então eu deixei um pouco esse lado da luta de trabalho e trabalhar meu nome. Eu nunca arranjar um trabalho se meu nome estivesse limpo. Você chegou a pensar em atentar com a sua própria existência? Várias vezes, várias. Teve um dia que eu estava dirigindo e pensei em bater o carro. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque só quem passa é que sabe a realidade. Então, as pessoas que assistiram essa entrevista não me julguem. Porque quem passa por uma dificuldade dessa, e muitas pessoas já passaram por coisas piores, sabe que a saída mais fácil é essa, em determinado momento. E aí você tem que se apegar à fé. A coisa boa que ainda te resta na tua vida. O amor da família, o amor de alguns amigos, o amor do filho, da esposa. Então, eu fui me pegando muito a isso. Pegando a Deus, pegando ao que me restava ainda. Porque uma coisa que eu aprendi com esse período, quer saber quem são seus amigos? Perca tudo. Quando você perde tudo, você sabe descobrir quem são seus amigos. Por isso que eu vou lhe falar, desses anos eu fiz amizade com vários professores, mas só 3 me avisaram do ocorrido. A maioria dos colegas que eu julgava ser meus amigos receberam, tenho certeza, porque esse mundo de educação é muito pequeno em Manaus. Mas qual deles teve coragem de dizer assim, ó, não gente, isso não é isso, não procede. É mais fácil, repito, espalhar a notícia do que corrigi-la. Então foi uma grande lição que eu tive, as pessoas que eu julgavam ser amigos. Tanto é verdade, Josias, que eu nunca entrei numa escola por currículo, sempre foi por indicação. Muitos nem faziam aula teste, já direto para a sala de aula, porque as pessoas confiavam no meu trabalho. Agora nem isso, ninguém me indica mais. Mesmo conhecendo a qualidade do meu trabalho, a minha experiência, o que vivemos juntos no passado. Porque as pessoas ficam nessa aí, será que é traficante? Eu cheguei na minha última aula de cursinho, o aluno chegou e disse, o senhor vendeu quantas drogas, quantos quilos hoje? Sabe o que é isso, um deboche? Aí foi quando eu falei para ele, sabia que você fazendo aí é crime? E eu comecei a cortar ele com toda a educação. E Euzemi, quais as privações materiais que você passou? Vai fazer 1 ano que isso de fato aconteceu. Quais as privações materiais, as principais delas? Principais, né? Eu não consigo mais morar em lugar nenhum, porque falta de recursos. Né? Roupas, há muito tempo que eu não sei o que é isso. Você não vê que eu não tenho nem relógio, antes eu tinha um relógio, um anel, não tem mais essas coisas. Que tudo que tinha a gente vai satisfazendo para poder não faltar comida para o filho. Né? Meu filho hoje mora com a mãe dele, porque não tenho condições de cuidar dele. Ela foi uma grande parceira nesse momento de dificuldade. E a alimentação, o transporte, né, o conforto, tudo foi perdido. Porque você não tem mais como sustentar o básico, né, para a tua casa. Que eu aprendi com o tempo que você merece pelo menos conforto na tua casa. Você pode ter um carro ruim na tua garagem, mas o conforto da casa é fundamental para a gente que trabalha. Um ar-condicionado, uma cama, uma TV. Isso foi perdido. Né? Por algo que não foi causado por mim. Se fosse causado por mim, não estaria aqui hoje. Mas como foi causado por terceiro, por erros de quem está diretamente ligado a essa situação, e você fica sem armas, porque as coisas são tiradas. Né? Então, imagina você chegar na vara, pedir ajuda, a pessoa dizer assim, não, tu tem que arranjar uma advogada. Poxa, mas se você pode fazer isso aí, cara, por que você não faz? Então, são essas privações que foram tiradas, né? De cunho social, de cunho de caráter, né? De respaldo, o respeito. Eu tinha respeito dos alunos, dos ex-alunos pais. Chegava para pedir um favor, a pessoa dizia, vem cá, Fusão, você é da casa, hoje. Então, quando eu vi o negócio apertar, foi quando abri o coração para pedir ajuda das pessoas. Estou conversando com o professor Euzemi, do Sucesso ao Fracasso, esclarecendo os fatos que o levaram a esse episódio frustrante, digo, na vida dele, e a gente vai começar nas narrativas em imagens. Vou pedir para que solte a primeira imagem para que o Euzemi possa narrar através da tela a imagem. Ele vai narrar o que aconteceu e o telespectador vai ter noção. Vamos lá, essa operação aí foi a operação que foi preso o meliante. Essa operação, veja que foi no 19 de fevereiro, no final de semana. E o que acontece? Foi essa reportagem que alguém pegou, colocou na rede social e disseminou nos grupos sociais, tanto no Twitter, quanto no Instagram, WhatsApp. Então, se você digitar meu nome completo, aparece a reportagem aí. Né? E o que acontece? Até hoje está lá no site da Secretaria de Segurança Pública. Até hoje. Mesmo meu nome não está mais nesse processo, mesmo averiguado que não sou eu, meu nome está lá.
né, caberia no mínimo aí uma retratação da secretaria para tirar meu nome, né? É muito comum o jornalista retificar uma reportagem, Sim. mas nunca foi feito. Está lá até hoje. E tem uma segunda imagem? Tem, o restante Solta da- aí, por o favor, restante dessa reportagem na isso. tela. Joga aí na tela, por gentileza. Isso. Então, isso aí você pode observar, né, que foi tirado do celular, né? O restante da informação da ocorrência, né? Pode observar que foi bem pesado, né? Tinha arma, tinha droga, né? Houve troca Sim. de tiro com a polícia. E na terceira imagem, você pode observar que é o restante da reportagem. Quem publicou essa reportagem, ela colocou lá, ó, coisas infundadas, ó, difamação, injúria, lesão corporal, coisa que nunca foi usada. Eu nunca pisei numa cela de delegacia, né? Já fui na delegacia para ver outras coisas pessoais, né? Como segunda via de RG, registrar um boletim de ocorrência, mas nunca pisei. Então, o cara vem com injúria, lesão corporal. Então, assim, foi bem pesada os crimes ao qual fui imputado, né? Sim. Muito bem, pela próxima imagem, Solta outra imagem aí. você pode observar que quem Sim. digitar meu nome completo lá no Google, Sim. ele já leva diretamente para o Júri do Brasil. Certo. E no Júri do Brasil já associei meu nome a esse processo, né? Hoje não está mais lá meu nome no processo, né? Já está o nome da pessoa mesmo, do meliante. Sim. Mas meu nome ainda está no Júri do Brasil. Eu já entrei em contato com o Júri do Brasil para informá-los de que esse processo teve uma atualização. Mas ainda assim não obtive uma resposta positiva. Então são 2 sites em que seu nome encontra. Exatamente. Se encontra no da Secretaria de Segurança Pública de Manaus e no Júris Brasil. Exatamente. Esses são os 2 entraves que o impedem de prosseguir isso. sua vida Porque, profissional. por exemplo, hoje a maioria das escolas privadas foram vendidas para grupos nacionais. Então nós temos uma escola em Manaus que a sede é lá em São Paulo. Então ele não vai ligar para o TJ Amazonas, ele vai ligar para o quê? Para o Júris Brasil. Vai entrar em contato, não é ligar, desculpa, é pesquisar. Então, ainda que não tenha meu nome no TJ, se você conseguir pesquisar meu nome no TJ, não tem nada. Mas se você digitar Júris Brasil, tá lá. Então, caberia, no mínimo, a eles uma retirada do nome, né? Uma atualização, já que eles alegam que não são responsáveis pelas informações. Solta a outra imagem na tela para nós prosseguirmos as narrativas em imagens aqui no Cultura em Tópicos, pelas redes sociais do Jornal do Comércio. Bom, esse aqui é o processo, né? Uma parte do processo. O que acontece? Essa aí foi a decisão da juíza tirando o meu nome, né? Foi a sentença dela, tirando meu nome do processo. Então, ela sentenciou que fosse trocado, né? O termo técnico é tirar do polo passivo meu nome. Então, o que estava dando entrave é que ela pediu uma comparação de digitais. É isso que faz a perícia, né? A perícia foi lá, fez a comparação de digitais, né? Então, verificou que não era eu. Para ela proferir uma sentença fundada. Então, foi muita luta para conseguir isso, porque eu não consegui sem ajuda. Eu fui várias vezes lá no TJ. Chegou uma vez que recordo que teve umas vezes que fiquei um tempo esperando. E o técnico veio depois de algum tempo e disse assim, ó, tem que esperar 60 dias para poder sair o laudo. O laudo saiu no mesmo dia. Depois que a gente fez a chamada provocação ao judiciário. Então, assim, por que eles mesmos não fariam isso? Desde 2021 tá lá. Não precisava eu provocar. Então, as pessoas que estão envolvidas não têm noção do erro deles e que acarretou na minha vida privada. Causou um prejuízo enorme. Enorme. Né? Até hoje isso está resvalando, porque há diretores de escola que me conhecem, coordenadores, gostariam de me ver trabalhando com eles. Porém, esbarram nessa situação aí. Porque eles sabem que não é verdade, já se sabe hoje que isso aí foi uma coisa infundada, porém, até hoje acarreta a situação na minha vida particular. Eu tenho vários aqui retorno de entrevistas que eu fiz, mas sempre de maneira negativa, por conta disso aí. Esse é o Cultura em Tópicos, podcast com transmissão pelo canal do JCAM, Jornal do Comércio 120 anos. Estamos na parte de narrativas em imagens com o professor Alzemir Soares, esclarecendo esse fato que vem prejudicando a sua vida profissional, ele voltar para a sociedade e voltar às suas atividades no magistério e contribuir para que alunos possam serem aprovados em concursos, em vestibulares ou na própria escola. Vamos a outra imagem, por favor, na tela, para nós prosseguirmos o nosso quadro aqui. Isso aí foi o e-mail que eu enviei para a Secretaria de Segurança Pública. Você pode observar que foi em dezembro, né? Essa é a numeraçãozinha, mas foi, se não me engano, comecei no mês de janeiro. Né? Tá ali a data, tá ali em cima. Ó, né? Enviando para lá a notícia de que pedido, né? Esclarecer o que eu estou te narrando, narrei para eles. E essa foi o retorno dele, que gerou essa numeração aí, né? Que eu ia mandar para o órgão competente. Mas até hoje não tive resposta. Estamos hoje no dia 16 de fevereiro, mas até hoje não tive nenhuma resposta positiva. Quando essas imagens foram veiculadas, eu fui orientado a fazer boletim de ocorrência. Aí eu fui lá no 10º DIP, lá na Alvorada, nas antigas franceses, e registrei tudo isso aí.
Para quê? Para que a delegacia é especializada em crimes cibernéticos verificasse a origem, né, qual foi o aparelho ou notebook que disseminou. Até a última vez que eu estive com ele, o investigador conversou comigo que estava em investigação. Já tinha identificado a pessoa que, pelo menos o IP que eles costumam dizer, né? A identidade da internet. O IP já havia identificado a pessoa que gerou a primeira disseminação. Então eles iam chamar a pessoa para esclarecimento. E assim, dar a chance de defender. Assim que funciona a questão do inquérito, né? E aí depois eles iam mandar para o TJ já com o processo penal para responsabilizar a pessoa que fez isso, né? Essa pessoa que fez isso, ela pode ter intenção de maneira lúdica ou de maneira maléfica, mas ela tem que ser penalizada. Porque a pessoa que fez isso não tem noção do algo nefasto que ela causou na minha vida. Sim. Então ela tem que ser penalizada com os rigores da lei. Tanto danos morais, materiais, psicológicos, familiares, enfim, como manda a lei. Mas já é elemento suficiente para provar o erro absurdo. Então o investigador conversou, e para minha surpresa, isso é mais comum do que você imagina. Claro que cada situação tem a sua divergência, mas no meu caso foi nefasto. Né? Cada um tem seu grau de intensidade. Você vê aí jogadores com escândalo, artistas com escândalo que você consegue resolver, né? Só com um esclarecimentozinho. No meu caso, eu não consegui fazer isso. Né? Por quê? Porque tem questão penal, tem questão jurídica. Né? Quando eu soube dessas imagens disseminadas, eu fui obrigado a fazer uma nota de esclarecimento. Vamos mostrar aqui agora na tela a nota de esclarecimento. Vamos lá, mostra aí a nota, a próxima imagem, para que nós possamos acompanhar em tempo real aqui a nota de esclarecimento. Veja, aí, né? Alzemir. Eu fiz essa nota de esclarecimento, foi um professor que é amigo meu, né? Inclusive ele é advogado também, ele que me orientou, né? E depois que eu narrei os fatos, eu mandei para o professor de língua portuguesa, ele fez a correção gramatical e veiculamos. Sim. Então, eu esclareci para os colegas, né, e pedi que disseminassem na rede social. A pergunta que eu faço é a seguinte: a velocidade com que essas imagens veicularam no grupo social, será que foi a mesma que a nota de esclarecimento veiculou? Esse é o questionamento que eu faço. Né, não é, porque é mais fácil você pegar uma imagem dessa e disseminar do que você procurar saber a verdade. Esse é o Cultura em Tópicos, podcast que vai ao ar pelas redes sociais do Jornal do Comércio, especificamente no JCAM do YouTube, canal do YouTube. Tem mais imagens aí para mostrar na tela ou encerrar as imagens? Tem mais uma. A última imagem então, vamos lá. Para mostrar para vocês. Essa é a última imagem? Não, tem mais uma ainda. Mais um PDF. Essa é a nota de esclarecimento que já passou. Isso aqui você pode observar que é o meu certidão de antecedente criminal, que eu tirei recentemente, 3 de janeiro, mostrando que eu não tenho mais nenhuma pendência na justiça. Ou seja, meu nome está limpo juridicamente. Legalmente, meu nome está limpo. Mas para algumas pessoas, está lá ainda. Né? Está sujo ainda, fica a dúvida razoável, mesmo tendo a documentação. Então, eu, por exemplo, fiz uma entrevista numa escola de grande porte em Manaus, tem muitos anos. E o diretor me convocou para fazer uma entrevista, ele queria me conhecer, porque ele gostou muito do currículo. Quando eu não fui chamado para essa escola, eu fiquei na dúvida. Aí conversei com a moça que me convidou, né? Perguntei para ela por que eu não fui chamado de volta. Ela disse, essa pendência aí. Aí eu mandei para ela se nada consta, ela disse, mas infelizmente, na época, ficou essa dúvida aí. Mas então, Alzemir, as coisas começam a resolver pela documentação que está sendo apresentada. Aí é que tá, né? eu achei que fosse resolver. Eu fiz entrevista em 3 escolas no final do ano, entre janeiro e dezembro, e não fui convocado por nenhuma delas. Mas o que está impedindo são essas duas situações. Vinculações nos sites do Júris Brasil e na Secretaria de Segurança. Exatamente. Porque documentalmente é provado que tu não tens culpa nenhuma, como nós estamos vendo aí nas imagens. Vamos soltar logo a última imagem para que o Zemi possa narrar. Acabou, essa foi a última, exatamente. Então já está sendo tomado providências. Exatamente. Tem uma aluna que eu pedi ajuda, né? Deixa eu voltar aqui, logo após que você perguntou bem materiais, né? Perdi tudo. As pessoas perguntam o meu caráter. Mesmo me conhecendo, elas ficam na dúvida por conta disso aí. Fica chamada dúvida razoável. Mas pergunta se eles me ligaram para saber a verdade. Então, quando eu passo, eu vejo os colegas comentarem, aluno, entendeu? Porque colegas meus me disseram, professor, tá aqui, ó. Então, quem foram as pessoas que me alertaram sobre isso? Ex-alunos. Como eu falei, professores só 2. Ex-alunos vários. Os alunos atuais, né, na época, nenhum pegou o telefone e me ligou, mesmo me conhecendo. A pessoa que me indicou para a última escola, ele já sabia que eu ia ser demitido por esse motivo, mas ele não teve a capacidade, o caráter, a humildade, a amizade, de dizer assim, me explica isso aqui, para eu poder te defender.
Quando eu fui demitido, ele ainda me ligou no mesmo dia. O que aconteceu? Quer dizer, me decepcionei muito com esse cara. Porque eu achei que fosse uma pessoa de hombridade. Caráter. No mínimo devia saber, ó, você vai ser demitido por isso, me dá a chance de te defender, cara. Não, ele não me defendeu. Então, assim, passei a pedir ajuda às pessoas. Umas pessoas ajudavam, fui muito ajudado por vários ex-alunos, muitos ex-alunos. Um dizia não também, né? Claro. Ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Uns podiam ajudar, outros não podiam, mas quem me ajudou, eu agradeço muito imensamente. E uma ex-aluna que hoje é advogada, ela disse, eu não vou poder te ajudar financeiramente nem materialmente, mas eu posso te ajudar com meus conhecimentos. Foi quando ela assumiu o processo, de maneira gratuita, e provocou o judiciário para agilizar a retirada do meu nome, que era a nossa maior prioridade, era limpar o nome. E aí ela assumiu o processo e conseguiu limpar o nome. Foi quando a juíza proferiu a sentença e meu nome foi retirado do processo. Legalmente eu estou, repito, já quite com a justiça penal, criminal. Porém, ainda está essa parte negra ainda aí dos grupos sociais. Ficou essa imagem para diretores de cursinho, diretor de escola, coordenadores, ex-alunos, né? E vai ser difícil você limpar isso. Eu vou pegar um jogador que há algum tempo recentemente teve um grande escândalo. Por mais que ele seja um milionário hoje, ainda fica aquela imagem. Você lembra lá atrás, quando ele teve aquele caso? As pessoas não conseguem esquecer o lado ruim. Sim. Né? As pessoas não têm empatia. Ou seja, de te colocar no lugar daquela pessoa e dizer assim, imagina o que essa pessoa está passando hoje. Imagina o mal que essa pessoa está tendo hoje. Mas eu acredito, Alzemir, que nesse caso há um esclarecimento público aqui, que nós estamos prestando esse serviço para ajudá-lo a ser recolocado na vida social, a voltar a ser produtivo. Eu acredito que já está sendo solucionado. Vamos acreditar, dar um voto para as pessoas, porque, de fato, talvez elas não conheciam a tua história e hoje estão tendo oportunidade. Nós estamos conversando com o professor Alzemir Soares, aqui narrando a sua trajetória nesse fato fatídico. Estamos chegando ao final do programa e fazemos um apelo às autoridades para que ajudem o Alzemir a retirar esse nome que está vinculado a esses dois sites da Secretaria de Segurança e do Júris Brasil. Eu queria pedir suas considerações finais, Alzemir, para os telespectadores do Cultura em Tópicos. O que eu tenho a dizer para vocês? Quem passar por uma situação similar, primeiramente, não baixe a cabeça para nada. Levante a cabeça e vá à luta. Por vários momentos eu fiquei fraco. Mas, graças a Deus, eu recebi várias mensagens de apoio de ex-alunos, de alguns colegas. Porque, repito, a maioria dos professores, eu digo isso com toda a segurança, que eu conheci ao longo desses 20 anos, não me deram ajuda. Só 3 me ajudaram, 3 professores. Nas escolas que eu pedi ajuda, ninguém me ajudava. Então, você percebe que quer saber quem são seus amigos, perca tudo. Uma lição. Segunda lição, eu agradeço muito a Deus por ter passado por isso, porque eu tirei muitas lições na minha vida. Lições, talvez, que eu tivesse tirado se eu não tivesse passado por isso. Você tem poucos amigos, você tem que lutar só. E eu ajudei muita gente no passado, sem pedir nada em troca, porque eu tinha um respaldo, eu tinha um carisma na comunidade acadêmica. Hoje, isso acabou, por conta da situação. E a pessoa que fez isso, eu não penso mal dela, nem em vingança, mas eu quero justiça. Porque a pessoa que fez isso pode ser de maneira lúdica ou de maneira maléfica, mas ela me prejudicou. Isso teve respaldo na minha família, né, na minha vida pessoal, profissional e principalmente aqui. No psicológico, né? Principalmente. Se eu não tivesse um equilíbrio mental, muita fé em Deus, eu teria feito besteira. Por isso, quando você vê alguém tirar a vida, as pessoas têm o hábito de julgar. Mas ninguém sabe o que aquela pessoa passou. Então, eu tive que levantar muito minha cabeça, né, foram noites sem dormir, para tentar resolver isso. Então, eu fui muito forte. Ainda estou sendo forte, porque até hoje eu não consegui voltar para o mercado, né? Então, o que eu tenho para falar é isso. Se agarre a Deus, na fé, nas suas orações, porque tudo na vida tem um propósito, né? Tem uma passagem na Bíblia que diz isso, que um dia entenderás por que Deus permitiu certas coisas na tua vida. Então, me pedia muito a esse versículo, né? Talvez hoje eu não veja, né? Mas na frente eu vou ver, me repito, muitas lições eu tirei desse período negro da minha vida. Lições que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu não vou ver mais as pessoas como eu via antigamente, os amigos como eu via antigamente, não vou ver. Por conta de certas posturas que eu vi, né? Postura que eu não teria se fosse com um amigo meu. Né? Sim. Já há alguns anos um colega meu passou por algo similar, não tão gravoso como o meu. E eu o defendi, eu disse, não, ele não fez isso. Ele não faria isso. Como não foi provado, e ele desgostou de ser professor, tá hoje em outra área, mas ficou esse lado ruim, porque as pessoas é mais fácil o quê? Questionar do que procurar a verdade. Alzemir, mas acredito que
temos que olhar para frente e extrair as lições significativas dos episódios e torná-las uma energia motriz para seguirmos em busca dos nossos objetivos. Exatamente. Você é uma pessoa jovem, tem muito chão aí pela frente. Espero que extraia as lições necessárias e a justiça está sendo feita, está sendo encaminhada. Está sim, tudo ao tempo do Senhor. Eu queria agradecer ao telespectador do Cultura em Tópicos por acompanhar mais esse episódio. Queria agradecer ao professor Ozemir, queria agradecer a técnica de som e, sobretudo, agradecer a Deus. Nós nos encontramos no próximo episódio. Tenha uma ótima semana.